Marcos capítulo 4, leiamos juntos, orando ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Depois da leitura, vamos então estar invocando o Senhor naquilo que cada um necessita. O Senhor já conhece uma por uma das nossas necessidades. Marcos capítulo 4, leiamos juntos. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis.
Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O nosso tema de hoje em Marcos capítulo 4 é esse, repita depois de mim: mistério do reino. A palavra mistério, ela tem na Bíblia Sagrada um significado muito importante para o nosso entendimento, que não é apenas um significado comum do mundo aí, que é mistério, né? Fazer um mistério de alguma coisa e assim por diante. Não. Os mistérios de Deus. O nosso Deus é um Deus de mistérios. Mistérios são doutrinas profundas que, mesmo que elas estejam citadas na Escritura e tenha sobre elas alguma coisa escrita na Bíblia, essas coisas escritas são apenas dicas que Deus nos deu para o nosso entendimento aqui na terra. Mas esse entendimento ainda está longe de ser o pleno entendimento. Este conhecimento ainda está longe de ser o pleno conhecimento,
Porque para chegar ao pleno conhecimento, nós temos que nos aprofundar nesses mistérios, coisa que agora, na vida terrena, nós não conseguimos fazê-lo. Só teremos o contemplar desses mistérios, só terão o contemplar desses mistérios aqueles que estarão na glória de Deus. Porque são coisas muito profundas e muito maiores do que a nossa mente humana pode captar ou pode entender. Jesus disse uma palavra nesse sentido, lá em João capítulo 16. Eu tenho muitas coisas para dizer-vos, mas agora ainda não podeis suportá-las. O significado dessa palavra que Jesus disse é exatamente esse que eu estou falando aqui agora. Eu disse para vocês muitas coisas, e elas estão escritas na palavra, para vocês terem um entendimento das coisas espirituais, um entendimento limitado. Para vocês terem um conhecimento das coisas espirituais, mas ainda um conhecimento limitado, por causa das limitações das mentes de vocês aqui na terra. Mas quando vocês estiverem comigo na glória, todos os mistérios serão profundamente revelados. O apóstolo Paulo disse isso de uma outra forma em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele falou: agora vemos como por espelho, confusamente. Ou seja, o que nós temos aqui na palavra ainda é incompleto, é em parte, é parcial. Em parte conhecemos. Agora conheço em parte, Paulo disse, mas quando eu estiver lá na glória, conhecerei plenamente, tal como Deus me conhece. Então aqui nós temos mistérios de Deus. Mistérios que Deus tem um plano de revelar, não a todo mundo. Por isso que os antigos pregadores, os primeiros teólogos da igreja cristã, os primeiros homens que meditaram profundamente na Bíblia, pessoas que vêm, teólogos que vêm do século II, século III e século IV, os primeiros séculos depois da morte dos apóstolos, quando nenhum apóstolo de Jesus mais estava na terra, mas a Bíblia já estava completa, eles definiram Deus de duas formas que eles naquela época, falando em latim, que era a língua do Império Romano, eles falaram que Deus é o Deus absconditus. Deus absconditus é o Deus escondido, Deus que se esconde, Deus que é onipresente, está presente em todo lugar, Deus que está dando vida, respiração e tudo mais para toda a criação, para tudo que existe, para todas as pessoas. Nele vivemos, nos movemos e existimos, palavras que Paulo pregou em Atenas, Atos 17. Apesar de Deus estar aí na sua onipresença, se Ele quisesse se revelar a todo mundo, Ele faria isso num milésimo de segundo. E num milésimo de segundo, os mais de 8 bilhões de pessoas que estão na terra agora cairiam de joelhos diante de Deus nesse momento. As guerras parariam agora, as injustiças parariam agora, todo mundo começaria a se santificar agora. Se esse fosse o plano de Deus, Ele tem poder de fazer isso. Mas esse não é o seu plano. Por isso Ele permanece escondido da maioria dessas pessoas. Ele é o Deus absconditus. E outro nome que esses primeiros teólogos deram para Deus foi que Ele é o Deus revelatus.
Deus revelatus é o Deus que se revela somente para aqueles que Ele quiser se revelar. Deus só se revela para quem Ele quiser se revelar. Todos os outros ficam fora dessa revelação. E, portanto, ficam fora do acesso ao conhecimento dos mistérios de Deus e mistério do reino. Esse é o nosso título nessa noite. Bom, Marcos capítulo 4, que nós acabamos de ler, ele está aqui dentro deste primeiro bloco. Esse primeiro bloco de Marcos, que vai do capítulo 3, versículo 13, até o capítulo 8, versículo 30, cujo título é, Depois dos 12. Depois que Jesus escolheu, dentre os discípulos que ele não tinha só 12 discípulos, tá? Jesus não tinha só 12 discípulos, Jesus tinha vários discípulos. Tem uma ocasião que fala de 72, mas ele tinha mais discípulos. E esses discípulos eram aí entre homens e mulheres, tá? Discípulos e discípulas que seguiam Jesus durante todo o tempo da sua caminhada pela terra de Israel, pelo seu ministério. Dentre esses discípulos, ele escolheu 12, aos quais ele também deu o nome de apóstolos. Isso não foi uma promoção. Eles não se tornaram, por isso, diferentes dos outros. Eles continuaram a ser discípulos de Jesus como todos os outros, mas receberam um título proposital, que eu expliquei aqui no sábado passado, porque eles seriam os responsáveis deixados por Jesus, os apóstolos, para escrever o Novo Testamento. Por isso que o Antigo Testamento é o fundamento dos profetas, e o Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos. Então, neste bloco aqui, que tem esse título, Depois dos 12, tá? Ele está dividido assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução termina o capítulo 3, que nós lemos na semana passada, no sábado passado. Marcos 3, de 13 a 35, vontade de Deus. Foi quando Jesus ensinou que quem faz a vontade de Deus, esse é que é a família de Jesus. É seu irmão, irmã e mãe. Quem faz parte da família de Jesus é quem faz a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Quem se santifica faz a vontade de Deus, esse é da família de Jesus. Quem não se santifica não faz a vontade de Deus, logo não é da família de Jesus e não vai estar no céu. Simples assim. O desenvolvimento desse bloco vai aí do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 12, o título é, quem é este? Foi a pergunta que os apóstolos fizeram uns aos outros lá dentro do barquinho, depois que Jesus acalmou a tempestade, mandou o vento se calar. Eles ficaram admiradíssimos com aquilo, estupefactos. Quem é esse homem que está aqui com a gente? Ele não é igual a nós, não. Ele é muito diferente. Quem é este homem? Que até o vento e o mar obedecem. Ele está bem aqui agora nessa congregação. É o mesmo Jesus. Aqueles apóstolos no barco não estão mais aqui, mas Jesus está bem aqui conosco. E a conclusão desse bloco, no capítulo 8, do versículo 13 ao 30,
É Jesus quem faz aos apóstolos a pergunta. Diga, quem sou eu? Jesus faz essa pergunta para mim e para você. Quem é Jesus? Agora eu vou deixar vocês pegarem um papel aí e vou dar para vocês 3 horas para fazer uma redação respondendo essa pergunta. Depois a gente continua, tá bom? Chega na sua casa e escreva uma redação respondendo essa pergunta. Jesus está perguntando para você. Você já me conhece? Então escreva aí, quem sou eu? Muito bem. O desenvolvimento, então, começa no capítulo 4 que nós lemos hoje, né? Diga de novo, quem é este? Este desenvolvimento aí está dividido da seguinte forma, tá? Ele tem um desenvolvimento e uma introdução. O desenvolvimento começa no capítulo 4, versículo 1, e vai até o capítulo 7 completo, termina no versículo 37, o capítulo 7, né? Onde as pessoas disseram acerca de Jesus que ele, diga, tudo fez bem. Aleluia. Jesus, tudo que ele fez foi bom. Tudo que ele fez como homem na terra foi bom. Aleluia. Tudo que você fez até hoje na sua vida foi bom? Então você tem coisas de que se arrepender, coisas de que se corrigir, coisas do que melhorar. É com você isso, diante de Deus. Jesus tudo fez bem. Amém? A conclusão aí desse desenvolvimento aqui é capítulo 8, os primeiros 12 versículos, diga, multidões e religiosos. Geralmente esse era o público maior de Jesus. Multidões de pessoas que vinham, muitas delas com os seus interesses de serem curadas, interesses de ver, curiosidade para ver algum milagre, mas dentre essas multidões tinha pessoas interessadas em ouvir e se admiravam de ouvir o que Jesus falava. E no meio dessas multidões vinham os religiosos. Os religiosos não vinham para ouvir, eles vinham para criticar, eles vinham para tentar atrapalhar. Eles não gostavam de Jesus, eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus estava atraindo multidões e eles não conseguiam atrair mais ninguém para as sinagogas. Essa é a realidade que nós vemos aqui nesse texto e no texto dos quatro evangelhos, ok? Então, pegando o desenvolvimento, diga de novo, tudo fez bem. Esse desenvolvimento do capítulo 4 até o capítulo 7 está dividido assim, ó. Capítulos 4 e 5, diga, parábolas e sinais. Vários ensinamentos que Jesus deu, né, usando parábolas, metáforas, comparações, analogias, semelhanças, para identificar o quê? Para ensinar sobre o quê, melhor dizendo? Para ensinar as coisas espirituais a partir de elementos naturais do dia a dia das pessoas, tá? Ensinando numa linguagem, as parábolas trazem uma linguagem que se chama tecnicamente de linguagem antropomórfica. Uma linguagem na forma do homem. Antropo é homem, mórfica é forma. Uma linguagem antropomórfica, usando de uma linguagem antropomórfica, Jesus ensinava coisas espirituais na forma de coisas naturais do dia a dia que
que aquelas pessoas conheciam muito bem, para elas entenderem a partir de coisas naturais e entenderem as coisas espirituais. E além disso, Jesus operava sinais. Todos os sinais que Jesus operava, ele operava também como forma de ensinar a palavra de Deus. Jesus não operava sinais apenas para ser conhecido como milagreiro. Jesus nunca quis ser conhecido como milagreiro. Jesus não operava sinais ou curas para ser conhecido como curandeiro. Jesus nunca quis ser conhecido como curandeiro. Curandeirismo é uma prática diabólica no mundo. Deus não gosta de curandeiros. Jesus nunca quis ser reconhecido como um curandeiro. Os milagres e as curas que ele opera são sinais, sinalizando para a palavra de Deus, para aprendermos a palavra de Deus. Mas as pessoas que não entendem nada, pensam que ele é só um milagreiro e um curandeiro. E para não dizer curandeiro, falam médico dos médicos. Não conhecem Jesus. Essa pessoa faz uma redação errada, elas não conhecem Jesus, não sabem quem ele é. E capítulos 6 e 7, diga, missões e sinais. A missão que Jesus veio operar na terra e a missão que ele passa para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para os seus seguidores, né? E continua tendo aí sinais. O Evangelho segundo Marcos é um evangelho que prima muito pelos sinais, pelos milagres que Jesus realizou. E Marcos escreveu esse evangelho aqui orientado de perto pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve muita influência no que Marcos escreveu aqui. Ok? Então, o evangelho segundo Marcos aqui, sob a supervisão do apóstolo Pedro. Bom, o capítulo que nós lemos está aqui, né? Capítulo 4, junto com o capítulo 5, diga, parábolas e sinais. Como eles dois estão divididos? Estão divididos assim, ó. O capítulo 4 que nós lemos hoje, até o versículo 34, Jesus fala, diga, parábolas. E continuando no capítulo 4, versículo 35, até o capítulo 5, versículo 4, Jesus faz, diga, 4 sinais. Um desses sinais está bem aqui no final do capítulo 4, né, que foi acalmar a tempestade, ok? O que esse sinal sinaliza? Esse sinal sinaliza o seguinte: o barco não é um barco é você. O barco sou eu. Cada um de nós é o barco. O vento, as tempestades estão ao nosso redor, em nossas circunstâncias. Jesus disse: no mundo passais por aflições, passais por ventos, passais por tempestades, e o barco de muita gente vira, e o barco de muita gente afunda, porque não tem Jesus lá naquele barco. Mas para quem tem Jesus no barco, tá? Jesus é quem acalma o vento e acalma a tempestade e faz grande bonança. Ele traz grande paz ao nosso interior, ainda que enfrentemos mares longínquos na nossa caminhada. Jesus diz para nós: deixo-vos a paz. Minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração e nem se atemorizem. Jesus está aqui dentro de nós. Bem vivo, não dormindo, acordado, vivo. Por isso Paulo disse: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E Cristo em mim acalma todas as tempestades que me desafiam, que me afrontam, que tentam me virar
me desviar do caminho. É Jesus. Você tem Jesus? Então faça a redação. Quem é Ele? Quantas tempestades Ele já acalmou na sua vida? Cite umas por umas delas. Amém? Esse é o significado desse sinal. Então, Jesus aqui não está fazendo um milagre, não faz milagres para aparecer. Esse é o problema de muita gente hoje, que quer fazer milagre para aparecer, para ser reconhecido diante dos outros como poderoso e como milagreiro. Isso é abominável aos olhos de Deus. Jesus fazia milagres para ensinar o justo a viver pela fé. Por isso que ele vai falar para ele assim, onde está a vossa fé? É um ensinamento de fé. Os milagres, as curas, tudo que Jesus faz de milagres e curas é para nos ensinar a lidar com todos os problemas da vida, contando com Ele dentro do barco. Amém? Aleluia. Então você viu aqui que o capítulo 4 começa aí nesse título de parábolas, né, e termina aí no primeiro desses 4 sinais. Vai ter mais 3 sinais que nós vamos ver sábado que vem, pela graça do Senhor, no capítulo de número 5. Desse capítulo 4 nós ficaremos com o versículo 11, onde Jesus disse assim aos seus discípulos: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Repitam. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que julgam Deus de uma forma errada, quando eles simplesmente querem dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase, porque ela tem um significado ambíguo e duplo. Existem termos nos quais Deus não faz acepção de pessoas, mas existem termos nos quais sim, Deus faz acepção de pessoas. Quem fecha a questão e dizendo Deus não faz acepção de pessoas, opa, está errando. Está certo em determinados termos. Em determinados termos, Deus não faz acepção de pessoas. Mas em outros termos, Deus faz, sim, acepção de pessoas. Jesus disse que Deus não faz acepção de pessoas, como assim, Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Deus faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, isso significa que aquilo que Paulo pregou em Atenas, Deus faz sem acepção de pessoas. Deus é que a todos, sem fazer acepção de pessoas, a todos Ele dá vida, respiração e tudo mais. Sem acepção de pessoas. Mas a Bíblia vai nos ensinar outros termos em que Deus faz acepção de pessoas. Na própria obra da salvação, Deus faz uma grande acepção de pessoas. Ele já fez uma grande acepção de pessoas antes da fundação do mundo. Quando Ele conheceu, antes que cada pessoa existisse, Ele conheceu todos que iriam existir, e dentre todos que iriam existir, Ele escolheu em Cristo aqueles que Ele queria que fossem santos e irrepreensíveis diante dEle. E diante da maioria, esses escolhidos são poucos. Mateus 22, 14.
Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Escolhidos, se são escolhidos, o verbo está na voz passiva. Se são escolhidos é porque alguém escolheu. Quem é o que escolheu? Deus. Se Deus escolheu uns e não a outros, então Ele fez acepção de pessoas. E tem mais, Ele não foi injusto fazendo acepção de pessoas, porque em Deus não existe injustiça. Ele fez isso com toda a sua justiça. Aleluia. Durante o seu ministério, Jesus fazia acepção de pessoas. Quando ele estava com as multidões, ele falava em parábolas. Mas quando ele estava a sós com os seus discípulos, ele explicava as parábolas. Para as multidões, Jesus não explicava. Jesus contava a parábola e dizia assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se retirava. Mas para os discípulos ele explicava. Esse texto é citado 2 vezes aqui, no capítulo 4 que nós lemos, né? No capítulo 4 que nós lemos, né? Nesse versículo nós vemos que Jesus diz aos seus discípulos, né? A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora não é dado a eles isso. Não é concedido a eles, tá, esse conhecimento. Tudo se ensina para eles por meio de parábolas. Tá? E aí você lê na sua Bíblia, no versículo 34, olha só, 4:34, e sem parábolas não lhes falava, para as multidões, sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Isso é uma acepção? Sim. Para as multidões, Jesus só falava com parábolas, não ficava gastando saliva com multidão, não. Hein? Só falava em parábolas. Agora, para os discípulos, ele explicava. Eu gosto muito da explicação dessa primeira parábola, essa parábola que Jesus contou, se tornou uma das mais famosas parábolas de Jesus, que é a parábola do semeador. Por que eu gosto muito dessa parábola? Porque essa parábola, ela difere das outras, porque as outras parábolas, elas são parábolas do reino de Deus. Mas essa parábola é uma parábola da palavra de Deus, a palavra do reino de Deus. Nós lemos aqui na parábola do semeador, Jesus contando, né, que o semeador, né, versículo 3, saiu o semeador a semear. Vamos identificar os personagens. O semeador é o Pai. O Pai, Deus Pai, é o semeador. A semente, a boa semente, é o Filho. Jesus é a boa semente. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então Jesus é a boa semente que o Pai semeou do céu aqui à terra. Lançou essa semente do céu aqui à terra. O Pai enviou o seu Filho do céu à terra. O semeador lançando a semente. O semeador é bom? Excelente. A semente é boa? Excelente. Mas onde ela vai cair aqui na terra? Bom, quando Jesus fala que o semeador saiu a semear, ele está dizendo aqui que o semeador é um semeador profissional,
é alguém que entende de semeadura, é alguém que entende de semear. E um semeador profissional, ele não vai semear aonde não produz. Ele não vai gastar semente à toa. O semeador profissional, ele tem um celeiro e guarda no seu celeiro os sacos de sementes, tá? E ele vai e faz o seguinte: ele compra um pedaço de terra, sabe-se lá quantos alqueires, ele cava essa terra, ele ara essa terra, ele passa o arado nessa terra, ele tira os tocos, as pedras, os galhos, ele limpa a terra, ele ara a terra, ele abre os sulcos na terra, a terra vira uma terra tombada, pronta para receber a semente. Ele cerca essa terra com arame farpado, essa é a minha terra. Quando a terra está pronta para receber a semente, o semeador saiu, aí versículo 3 está valendo. Aí o semeador saiu da sua casa, levando na sua carroça, no seu carro, no seu caminhão, sei lá, no meio de transporte que ele tiver, levando sacos de semente. Para onde ele está levando essa semente? Para a terra dele, a terra que ele escolheu, a terra que ele comprou, a terra que ele arou, a terra que ele preparou para receber a semente. Ele é um semeador profissional, ele não sai por aí jogando semente ao vento, ele vai semear aonde essa terra vai produzir. Ele saiu para semear lá, na boa terra, essa é a boa terra que ele escolheu. Só que enquanto ele estava viajando para chegar lá na terra, levando a semente que é muito leve, ela vai caindo pelo caminho. Ela vai caindo em outros lugares que o semeador não queria semear ali, mas a semente cai acidentalmente. Já dirigiu pela estrada e a semente, um caminhão de semente ou de grão fica caindo no seu para-brisa? Porque a semente é leve, ela vai caindo à beira do caminho, à beira da estrada a semente vai caindo. Algumas delas caem num solo rochoso, num solo pedregoso, algumas delas caem no meio dos espinhos, até que o semeador chega na terra dele, na boa terra, e ali ele joga a semente, ele lança a semente nos sulcos, ele fecha aqueles sulcos, e aquela boa terra, é ali que a semente vai produzir. Nessa parábola, muita gente não percebe que Jesus colocou aqui 3 grupos. Aqueles 3 grupos que de vez em quando eu falo com vocês. Todos, muitos e poucos. Diga aí, todos, muitos e poucos. Quem são todos? Todos são a maioria, aliás, todos envolvem todos os seres humanos, globalizando os seres humanos todos. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Dentre todos, Deus chama muitos, muitos são chamados. E dentre os muitos chamados, Deus escolhe poucos, poucos são escolhidos. Então, de todos vem para muitos, de muitos vem para poucos. A semente que caiu à beira do caminho representa todos aí no mundo que já ouviu falar de Jesus alguma vez ou várias vezes, que já ouviu falar de Deus algumas vezes ou muitas vezes, que já ouviu falar de Bíblia algumas vezes ou muitas vezes, sabe que existe Bíblia, sabe que existe Deus, sabe que Jesus veio ao mundo, ficam até aí celebrando aí a morte de Jesus, a paixão de Jesus em teatros com artistas, como acontece por aí nessa semana que chamam de Semana Santa. Todo mundo, o mundo inteiro sabe de Jesus,
O mundo inteiro sabe que existe Bíblia, o mundo inteiro sabe que existe Igreja de Jesus, o mundo inteiro sabe que existe cristãos, que existe pregadores, que existe pastores, o mundo inteiro sabe que existe Evangelho. Só que esse mundo inteiro, a maioria dessas pessoas, elas permanecem à beira do caminho. Jesus é o caminho, mas elas nunca entram no caminho, elas ficam à beira do caminho, elas ficam à margem do caminho, elas são marginalizadas do caminho. Todas as palavras de Deus que essas pessoas recebem durante a vida delas, o diabo vem e rouba delas. Todas as palavras de Deus que elas recebem, o diabo vem e rouba delas. É assim os pássaros que comem as sementes que caem à beira do caminho, porque essas pessoas ouvem palavra, mas nunca entram no caminho. Ouvem palavra, mas sempre acham melhor ficar fora do caminho. Ouvem palavra, mas ficam só à beira do caminho. Elas nunca entram no caminho e vai até morrer e ir para o inferno. Os dois outros tipos que Jesus falou são os muito chamados. Os muito chamados são comparados aqui por dois lugares onde a semente caiu: o solo rochoso ou o solo pedregoso. Olha porque eles são muito chamados, porque eles recebem logo com alegria. Versículo 16 está escrito aí. Jesus disse, eles recebem logo com alegria, mas só que no versículo 17 diz que eles são de pouca duração. Os muito chamados são pessoas de momento, são pessoas de altos e baixos, são pessoas instáveis, são pessoas que receberam Jesus, mas não se firmam em Jesus, receberam palavra, mas não se firmam na palavra, porque eles são aqueles que ouviram a palavra, mas não praticam. Por que eles não praticam? Porque a palavra, a semente semeada neles, não consegue lançar raízes profundas neles, porque os pecados deles são as pedras por debaixo da superfície da terra, que não deixa, é uma terra que não foi arada, é uma terra que as pedras não foram arrancadas, não é a terra que o semeador comprou. A semente caiu aí por acidente, mas ela não cresce porque não tem profundidade. São pessoas superficiais. Quanta gente é superficial? A maioria das pessoas no mundo é uma cambada de gente superficial. Eles não têm profundidade. A palavra não penetra, não lança raízes profundas nele. Quando nasce uma pequena plantinha, logo ela seca de novo por vários motivos. Muitos chamados não serão salvos. Ganham Jesus e perdem Jesus. Os muitos chamados também são identificados aqui por Jesus como a semente que caiu no meio dos espinhos, que são as riquezas, as seduções do mundo. O mundo é o shopping center de Satanás, é a vitrine do inferno, e as pessoas, e os muitos chamados estão entre elas, ficam encantados com o mundo, encantados pelo dinheiro, seduzidos pelo dinheiro e por tudo que o dinheiro pode comprar. As roupas de marca que eles podem ter, os carros que eles podem comprar, as casas que eles podem adquirir, as viagens que eles podem fazer, as cirurgias estéticas que eles podem fazer. Tudo isso é espinho que não deixa a palavra de Deus produzir
na vida dessas pessoas. Elas estão entre a maioria esmagadora de ricos que não entram no céu. É mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha do que um só rico entrar no reino dos céus. Amados, riqueza nessa terra não é boa coisa diante de Deus, não. Muita gente não vai para o céu porque ama demais a sua riqueza, porque ama demais o dinheiro. Ninguém pode ter dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração está no dinheiro, é porque não está em Jesus. Porque se estiver em Jesus, não estará no dinheiro. Não dá para ter as duas coisas. É espinhos. Sufocam o evangelho. E tudo que as pessoas pensam, poxa, Jesus é tão bom, mas eu não consigo largar minha riqueza. Lembra do jovem rico? Jesus até o amou. Ele não era uma pessoa má. Era uma pessoa que até obedecia aos mandamentos desde a sua infância. Mas não foi capaz de renunciar às suas riquezas por causa de Jesus. Quando ele fez isso, o que ele fez? Ele valorizou a sua riqueza mais do que a Jesus. Não vou largar minha riqueza por esse cara, não. Não tem salvação. A palavra não penetra. A palavra é sufocada por essas riquezas. Como isso é sério. Entenda muito bem isso. Até que o semeador chegou na terra boa. Opa, cheguei na terra que eu comprei. Ele passa, né, ali pela porta, né, e entra lá e começa a abrir os sacos de semente, começa a jogar a semente nos sulcos, a plantar ali a semente na terra boa que ele preparou. E ali ela vai produzir, porque é terra boa, é terra escolhida, é terra preparada, é terra arada, é terra tombada, esperando somente que o semeador lance ali a semente e ela vai produzir. Essa planta vai crescer, esse grão vai produzir, a semente vai produzir, essa pessoa vai produzir o desejado fruto de santificação, o fruto do Espírito Santo na sua vida com abundância, porque o Senhor vive nele. É por isso que a salvação é exclusiva para os eleitos de Deus. Por isso que é um grande mistério isso para a maioria das pessoas, elas não podem entender, porque somente a quem é do Senhor é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Os outros todos ficam só com parábolas, mas nunca chegam a entender, e por isso nunca chegam a se converter, e por isso nunca chegam a, de fato, ser perdoados, e não estarão no céu. É isso o significado da parábola do semeador. À beira do caminho, todos. Pedras e espinhos, muitos. Boa terra, poucos. Os poucos escolhidos são a boa terra. Que ao receber a semente, ao ouvirem a palavra, eles colocam em prática e edificam as suas casas, que representam as suas vidas, sobre a rocha. Jesus é a rocha, a palavra é a rocha. Aleluia. Como Jesus estava inspirado quando ele contou essa parábola e depois explicou aos seus discípulos, e ela continua sendo uma parábola atualíssima
Isso tudo continua acontecendo no mundo hoje. A maioria está aí à beira do caminho. Os muitos chamados estão cheios de pedras superficiais ou cheios de espinhos, iludidos pelo dinheiro e pelas riquezas e pelas vaidades que podem comprar com dinheiro nesse mundo, e não estão percebendo que o tempo está passando. Mas os poucos escolhidos foram rasgados por Deus, foram quebrantados por Deus, foi arrancado deles as pedras, foi arrancado deles os espinhos, foram preparados por Deus, desde a sua real conversão, para que fossem semeados com a boa semente, e ela produz neles o fruto de santidade, o fruto de santificação.